Nós vamos estudar hoje o Salmo de número 64. Convido a todos a abrir as vossas Bíblias, Salmo 64. Todos encontraram? Diz-nos o Salmo: ouve-me, ó Deus, quando eu faço a minha queixa. Protege a minha vida do inimigo ameaçador. Defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão de malfeitores. Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas, palavras envenenadas. De onde estão emboscados, atiram no homem íntegro, atiram de surpresa, sem qualquer temor. Animam-se uns aos outros com planos malignos, combinam como ocultar as suas armadilhas e dizem: quem as verá? Tramam a injustiça e dizem: fizemos um plano perfeito. A mente e o coração de cada um deles o encobrem. Mas Deus atirará neles suas flechas. Repentinamente serão atingidos. Pelas próprias palavras farão cair uns aos outros. Menearão a cabeça e zombarão deles todos os que virem. Todos os homens temerão e proclamarão as obras de Deus, refletindo no que Ele fez. Alegrem-se os justos no Senhor, e nele busquem refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. Amém. Glória a Deus. A palavra de Davi aqui, nesse salmo, mais uma vez fica nítida a aflição de Davi, o quantos inimigos ele tinha. Ele enfrenta dificuldades nos seus relacionamentos com os filhos, com o rei Saul, e a Bíblia não deixa claro em qual situação ele estava passando, mas ao lermos esse salmo nós entendemos que ele está cercado de uma grande multidão de malfeitores, de pessoas que tentam o mal contra ele, e ele, nesse meio tão incerto, ele fica pasmo, perplexo, ele fica ali atordoado por causa da grande quantidade de inimigos, de armadilhas, de palavras envenenadas, de tantas coisas que se levantam contra ele. Ele fica pasmo, ele fica então como se ele estivesse ali atordoado de tantos problemas, de tantas lutas, de tantas dificuldades. Mas no final ele tem uma palavra alegre na sua boca, e ele diz: alegrem-se os justos no Senhor, e nele busque o refúgio. Irmãos, não importa qual a circunstância que você esteja vivendo, o problema, o mais importante é saber do final. E o final que nós temos é um final de gozo, de alegria no Senhor, porque a nossa história já está escrita nas mãos dele. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o tema desta mensagem, irmãos, é despertado da catatonia. Nossa, difícil, né? Despertado da catatonia. Nós vamos entender o que é esta circunstância, o que é este momento em que Davi estava passando e que muitas das vezes nós estamos passando nestes momentos.
Os versos 1 e 2 nos diz assim: ouve-me, ó Deus, quando faço a minha queixa. Protege a minha vida do inimigo ameaçador. Defende-me da conspiração dos ímpios e da ruidosa multidão de malfeitores. Conhecendo Davi, irmãos, será que alguém poderia dizer que Davi é um covarde? Tem alguém que teria coragem de dizer que Davi era covarde? Com tudo aquilo que nós já estudamos sobre Davi, alguém teria coragem aí? Alguém se candidataria a dizer que Davi era covarde? Não. Acho que ninguém, né? Mas na verdade, irmãos, Davi aqui, ele diz: olha, Senhor, ouve-me quando eu faço a minha queixa, protege a minha vida do inimigo ameaçador. Ele estava se sentindo ameaçado. Em outra tradução, na edição revista e ampliada de Genebra, ele diz assim: ouve, ó Deus, a minha voz das minhas perplexidades. Eu me pergunto e faço essa pergunta para a igreja: olha, o que levaria um homem como Davi a ficar perplexo? O que levaria um homem valente como esse a ficar pasmo com os pensamentos perdidos? A resposta está no verso 2. Porque havia uma conspiração de ímpios e uma ruidosa multidão de malfeitores. Uma multidão de malfeitores. Segundo o cientista social francês Gustave de Le Bon, espero que esteja pronunciando correto o nome dele, Gustave de Le Bon, ele tem um trabalho de psicologia que se chama a psicologia das multidões. E ele fala sobre a reação, não do indivíduo por aquele conceito que ele foi criado, mas o que acontece com o indivíduo quando ele entra no meio de uma grande multidão. E ele diz que ele se transforma, porque ele para de pensar como um ser individual, e ele pensa de forma coletiva. E o que nós vemos, o que acontece, irmãos, quando uma multidão se levanta contra alguém é linchamentos, agressões, morte. Vocês já viram o que as torcidas organizadas fazem no Brasil há anos? Eu até esqueci de anotar um dado, mas eu fiquei até abismado enquanto eu lia sobre a quantidade de linchamentos no Brasil. Eu não vou falar agora, porque senão eu vou me enganar aqui, vou me equivocar. Mas é um dado alarmante. Por quê? Porque as pessoas, quando elas se juntam numa multidão, elas fazem coisas que ela individualmente nunca faria. Na verdade, pela formação, por tudo aquilo que a sociedade faz, os limites impostos pela sociedade, estas barreiras, elas caem quando as pessoas estão em uma multidão enfurecida. Tudo aquilo que ela aprendeu de certo e errado, naquele momento, essa consciência cai por terra. E ela comete atos que ela nunca cometeria sozinha. E Davi entendia isso. Quando Davi disse, olha, uma multidão, isso que levou Davi a ficar perplexo. Satanás, naquele momento, queria deixar Davi pasmo, que Davi se esquecesse do Deus que ele servia, do Deus que ele cria. Satanás queria induzi-lo ao erro. Por causa daquela grande multidão, Satanás estava provocando um sentimento em Davi que o levasse ao erro, a se esquecer de Deus e do poder que Deus tem.
Nós sempre estamos repetindo aqui na igreja: olha, não se preocupe com o tamanho do teu problema, veja o tamanho do teu Deus. Porque Satanás muitas das vezes quer induzir a nós observarmos o tamanho do nosso problema, o tamanho da nossa dificuldade, o tamanho da nossa enfermidade, aquilo que as pessoas nos disseram, e esqueçamos do nosso Deus. Mas nós vamos fazer menção de Deus para o nosso problema. Nós vamos dizer sempre para o nosso problema quão grande é o nosso amém, aleluia, glória a Deus. Irmãos, Davi estava nessa circunstância. Ele estava pasmo, mas ele ficou assim só por um momento, um instante. Eu não sei quantos minutos Davi ficou assim, nesse estado de paralisia, com um pensamento avoado. Eu não sei, mas eu tenho certeza que foi apenas um breve momento. Vamos ver o que uma multidão é capaz de fazer? Vamos lá para o livro de Atos, capítulo de número 7, dos versos 51 a seguir. O povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que profetizavam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio dos anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isto, ficaram furiosos e rangiram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus. E disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele e arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo, enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, caindo de joelhos, e bradou: Senhor, não os considerem culpados deste pecado. E dizendo isto, adormeceu. Olha o que uma multidão é capaz de fazer. Na verdade, irmãos, se nós lermos um capítulo anterior, nós vamos ver que enquanto Estevão falava, eles olhavam para Estevão e viam Estevão como? Alguém se lembra? Como um anjo. Essa multidão olhava para Estevão enquanto ele falava, e olha, parece um anjo de Deus. Ficaram admirados com a beleza de Estevão, com a glória de Deus na vida de Estevão, mas essa mesma multidão, não recebendo a palavra de Deus, ela faz o que com Estevão? Apedreja Estevão, mata Estevão. Então Davi sabia que aqueles mesmos homens que haviam aplaudido ele, aquelas mesmas pessoas que haviam cantado hinos de adoração e exaltando o nome de Davi, dizendo que Davi havia matado milhares, essas mesmas pessoas agora haviam se levantado contra ele. E Davi sabia o que uma multidão enfurecida poderia realizar. Eu ouvi um conselho, e eu fiquei analisando esse conselho aí há uns 11 anos atrás,
para a gente não ir na voz do povo. Porque esse mesmo povo que te elogia, esse mesmo povo que te aplaude, ele pode se virar contra você. E foi o que aconteceu aqui com Davi. As mesmas pessoas que amavam ele, que aplaudiam ele, agora se voltaram contra Davi e estavam intentando o mal. E Davi fica ali perplexo. Ele se sente ali, nesse momento, desamparado. E olha, irmãos, ele tinha motivos, né? Ele tinha motivos. Quantas das vezes nós a recebemos palavras, uma notícia, não ficamos assim, perplexos. Mas nós vamos ver o desfecho desse salmo. E eles afiam, do versículo 3 ao 6, por favor. Eles afiam a língua como espada e apontam como flechas, palavras envenenadas. De onde estão emboscados, atiram no homem íntegro. Atiram de surpresa, sem qualquer temor. Animam-se uns aos outros com planos malignos. Combinam como ocultar as suas armadilhas e dizem: quem as verás? Tramam a injustiça e dizem: fizemos um plano perfeito. A mente e o coração de cada um deles o encobrem. Irmãos, vemos aqui a descrição desses homens, as estratégias desses homens, as suas armas. E a principal arma deles era a língua. As suas línguas eram afiadas como espadas. E olha que coisa interessante. E eles animam-se uns aos outros com planos malignos. Não era só aquela coisa de, olha, eu tenho um plano contra Davi, mas aí ia na casa do vizinho, olha, eu preparei esse plano, o que você acha? É bom? Aí o vizinho pegava e falava, olha, eu tenho um melhor ainda, nós vamos aprimorar esses planos, nós vamos fazer algo em que não vai ter como ele escapar das nossas armadilhas. Animavam-se uns aos outros. Não é aquela coisa, né? O cristão ele deve agir de outra forma. Quando alguém bate na tua porta para falar mal de um irmão, como deve ser a nossa atitude? Irmão, vai orar. Vamos orar por ele, né? E vamos aproveitar, vamos orar por você aqui também. Vamos fazer uma oração juntos aqui, para Deus mudar aqui o teu coração, né? Agora, eles, além de tramarem, eles iam um ao outro ainda e se animavam. Olha, vamos fermentar o negócio. Tem pessoas que gostam de fermentar, né? Ela ouve uma palavra contra alguém, uma circunstância, uma situação, e em vez dela ficar quietinha, ela vai lá e bota mais lenha na fogueira. Vamos deixar o negócio ferver, né? Não, meu irmão. O cristão, eu digo que é sempre comparado àquela pessoa do deixa disso, né? O verdadeiro cristão é aquele que chega para trazer a paz, certo? E se ele não consegue, olha, eu tentei e eu vou orar, eu vou deixar na mão do Senhor, né? Mas ele nunca coloca lenha na fogueira. Mas esses aqui, eles animavam-se uns aos outros com planos malignos. Eu tinha um plano, o outro tinha outro, olha, o outro tinha outro, e assim por diante. Todos os inimigos de Davi se animavam, porque eles tinham várias estratégias, e eles queriam destruir Davi a qualquer custo. A qualquer custo. Eu tenho plena convicção que os inimigos de Davi, eles tinham, na verdade, muita inveja. Eles tinham muita inveja de Davi. Irmão, você não precisa de fazer nada para as pessoas terem inveja de você. Nada. Nada. E nós, cristãos, nós precisamos tomar cuidado, porque senão nós também entramos pelo mesmo caminho da inveja. Porque inveja, irmão, olha, a pessoa olha para você e fala, olha, como ele tem um cabelo bonito, né? E pronto. E em vez de admirar, ela começa a invejar. Olha como a casa dela é bonita. Olha como o carro dela. E aí começa a invejar. Você não fez nada
mas a pessoa começa a te invejar. Não sabe o tanto que você lutou, quanto você trabalhou para chegar onde você está, e ela começa a te invejar. Eu tenho plena convicção que os inimigos de Davi faziam isso porque eles tinham inveja. E eles, então, tentavam destruir Davi de todas as formas. O livro de Provérbios, capítulo 16, e os versos 27 e 28, nos diz assim: o homem sem caráter maquina o mal, suas palavras são como um fogo devorador. O homem perverso provoca dissensão, e o que espalha boatos afasta bons amigos. Olha, irmãos, como a língua é uma espada afiada. Como, se a gente não cuidar dela direitinho, nós podemos causar muitos estragos. Exato. Tiago fala que a língua, ela é o quê? Um fogo consumidor, consome um bosque, né? Olha, nós precisamos de tomar muito cuidado. E a Bíblia diz que o homem que consegue refrear a sua língua, ele domina o seu corpo, né? Não é? Olha, nós precisamos de dominar esse pequeno membro. Dominar esse pequeno membro. Às vezes eu falo para minha esposa, às vezes a gente está conversando, eu falo assim para ela: deixa eu ficar quieto. Val? Todo dia, às vezes a gente... Nossa, irmãos, como é difícil segurar essa abençoada dessa língua, né? Como é difícil. Todo dia ela quer uma coisinha nova, ela tem uma coisa nova para contar, para comentar, para dizer, para falar. Todo dia. Então, todo dia você tem que policiá-la. Ontem pela manhã, eu ouvia duas pessoas que mexem com gado, com animal, falar sobre cavalos. E esses dois criadores de cavalo, eles estavam falando assim: olha, eu mandei fazer um freio especial para aquele cavalo, porque ele trota muito bem, mas o freio tem que ser bom para ele, porque senão ele não para. Então, às vezes, nós precisamos de mandar até o Espírito Santo de Deus: faz um freio especial para minha boquinha, né? Para minha língua. Faz um freio sobre medida, né? Sobre medida. Não é isso? O Espírito Santo precisa de colocar um freio sobre medida na nossa língua, porque é difícil. E os inimigos de Davi estavam usando como principal arma a língua. Difamar Davi, distribuir boatos, fazer fofocas contra Davi, para tentar desarticular Davi. Nós vemos o filho dele fazendo isso, Absalão fazia isso. Olha, o rei não pode te atender. Mas quem me dera eu fosse o rei aqui e pudesse te ajudar, porque, olha, eu ia julgar a sua causa, eu ia te ajudar. Olha, a sua causa é digna. Olha, irmão, olha, você é digno de misericórdia. Olha, irmão, você está certo, fulano de tal está errado. E quem sabe chegava a outra pessoa lá e ele dizia o mesmo: olha, você está certo, fulano de tal está errado, né? Tudo para tentar desarticular a vida de Davi, simulando contra Davi. Oi? Olha, ciúme, inveja, tantas coisas más ali, malignas, que estavam no coração daqueles homens, tantas coisas, e nós nunca vemos Davi agir dessa maneira, né, irmãos? O mais marcante na vida de Davi é isso, porque todos os seus inimigos agiam de forma dissimulada, de forma vergonhosa, enquanto Davi não. Davi ele se prostrava diante de Deus, clamando ao Senhor. Nós vimos Davi errar, nós vimos, com certeza, mas ele se arrependeu. Diferente dos seus inimigos, que não havia arrependimento. Eles queriam mal contra Davi, e eles não iam lá bater e pedir perdão. Quando Davi perdoa Absalão e ele volta para Israel, porque Absalão, quando ele mata o seu irmão,
ele foge, né, de Israel, com medo do seu pai. Depois, Joabe conversa com Davi, Davi fala, não, pede para o meu filho retorne. E quando Absalão retorna, em vez de Absalão falar, olha, meu pai usou de misericórdia para comigo, né, eu vou ficar quietinho aqui, eu sou o príncipe, eu sou filho do rei. Não, o que ele faz? Logo em seguida ele começa a articular, ele começa a ganhar a amizade das pessoas, trazer pessoas para o seu lado, para dizer assim, olha, eu vou uma hora mais cedo ou mais tarde, eu vou dar um golpe de Estado. Então Davi nunca fez isso. Davi, quando ele foi ungido rei, ele nunca tentou matar Saul, pelo contrário, ele teve as oportunidades, Deus permitiu com que Saul fosse colocado na mão de Davi por várias vezes, e Davi nunca se levantou contra Saul, ele esperou o tempo de Deus. Davi poderia dizer, eu sou também rei, eu fui chamado também, já recebi a unção, mas Davi sempre permaneceu no tempo de Deus, enquanto os seus inimigos tentavam por todos os lados tentar destruí-lo. Irmãos, às vezes hoje nós ficamos assim, né? A pessoa fez uma magia negra para destruir, né? A pessoa fez uma macumba, alguma coisa. Irmão, pior do que macumba, do que magia negra, do que qualquer coisa, é uma palavra contra aquela vida, uma mentira, difamar a pessoa, caluniar a pessoa. Isso faz tanto mal, irmãos. E às vezes as pessoas não param, né, para analisar. Meu irmão, antes de falar alguma coisa, fala para o Espírito Santo, faz aquilo, Espírito Santo, faz um freio na minha língua, um freio que seja sobre medida, que segure essa linguinha, né? Porque os inimigos de Davi, a grande arma deles era a sua língua. Era uma estratégia que foi usada, sabe por quê, irmãos? Depois, nós vemos os principais dos judeus usaram essa mesma estratégia contra Jesus. Usaram a mesma estratégia. Eles tentaram, vou tentar ler aqui com os irmãos. Não, olha, irmãos, esses dias eu saí daqui meio amargurado, que eu acelerei aqui um capítulo do Salmo, cheguei em casa amargurado. Os irmãos me perdoem, tenha paciência comigo, eu não vou acelerar mais, irmãos. Eu vou nesse ritmo em que o Espírito colocou no meu coração, para tentar falar de uma forma clara, para que ninguém vá para casa sem entender. Então nós vamos nesse ritmo aqui, nós vamos ler os textos, absorver a palavra, para que nós sejamos realmente alimentados pela palavra, e que ninguém tenha que comer, né? Alguém já comeu comida quente rápido, de forma rápida, né? O que acontece? Você queima a língua, você dá soluço, queima a língua, não é isso? Fica com o estômago pesado, uma má digestão. Não, nós vamos nos alimentar da palavra de Deus de uma forma tranquila, em que o Espírito possa falar, que nós possamos ouvir a voz de Deus, né? Sem pressa, sem correria, sem atropelamentos. Nós vamos nesse ritmo que Deus tem colocado em nosso coração. Então, Mateus, capítulo de número 26, do versículo 59 ao 68, diz assim: os chefes dos sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus, para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apressassem muitas falsas testemunhas. Então eles procuravam e encontraram muitas falsas testemunhas. Finalmente se apresentou duas e declararam: este homem disse, sou capaz, dizendo que Jesus havia dito, sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: você não vai responder à acusação que lhe fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo,
o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vocês, a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir a blasfêmia. Que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto e deram murros, outros lhe davam tapas e diziam: profetize-nos, Cristo, quem foi que te bateu? Olha só, irmãos, a mesma estratégia usada pelos inimigos de Davi foi usada sobre Jesus. Eles procuravam achar acusações contra Jesus e não encontravam. E Pilatos observa que, na verdade, tudo aquilo eles estavam fazendo porque eles tinham inveja. As palavras de Pilatos, olha, vocês têm inveja de Jesus. Inveja. E aqueles homens, não encontrando como acusar Jesus, eles levantavam pessoas que davam falso testemunho. Mas o falso testemunho deles não permanecia de pé, né? Não tinha como. E aí Pilatos, no livro de Lucas, capítulo 23, e o verso de número 22, diz assim: pela terceira vez ele lhes falou: por quê? Que crime este homem cometeu? Não encontrei nele nada digno de morte. Vou mandar castigá-lo e depois o soltarei. A autoridade romana não encontrou nada que pudesse acusar Jesus. Eles diziam que Jesus não era contra era contra pagar os impostos, que Jesus era um revolucionário, ele se intitulava rei dos judeus, mas nenhuma dessas acusações pareceu boa diante de Pilatos. Olha, vocês estão trazendo acusações infundadas, não tem fundamento nenhum essas acusações. Olha, eu vejo que esse homem não é digno de nenhuma das acusações de vocês. Vou açoitá-lo e vou mandar soltá-lo. Mas aquela multidão estava ali, afiada com as suas línguas, né? E diziam: olha, solta Barrabás, e crucificam. Crucificam e solte Barrabás. A estratégia de Satanás, irmãos, que foi a mesma estratégia utilizada pelos inimigos de Davi, era essa: com as línguas deles, que eles pudessem realmente matar o Messias, destruir o plano de Deus. Só que, na verdade, irmãos, eles não sabiam que o plano de Deus era este, era que realmente Jesus morresse na cruz. Enquanto eles achavam que Jesus estava morrendo por causa das acusações deles, porque eles haviam conseguido atingir o objetivo deles, na verdade era uma estratégia de Deus se cumprindo na vida de Jesus. Aleluia! Jesus se deu por nós. Ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Glória a Deus. E o profeta Isaías, no livro no capítulo de número 54, e o versículo de número 17, traz uma palavra de conforto para as nossas vidas tão maravilhosa. Eu até vou abrir na minha Bíblia, porque eu quero lê-la aqui, porque eu estava passando, irmãos, por uma dificuldade muito grande. E no dia 11/9 de 2005, que eu estava num momento de muita aflição, eu estava como Davi. Eu nem vou falar quem era o meu grande inimigo, porque vocês não iriam acreditar, mas eu estava passando por um momento de grande dificuldade, de luta, e eu recebi de uma irmã esta palavra, no dia 11/9
de 2005. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. E esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Aleluia. Você pode adorar a Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu irmão, Davi ficou perplexo ali por alguns momentos. Davi ficou ali atordoado por aquelas notícias, por saber que amigos haviam se transformado em inimigos, pela grande multidão de pessoas. Irmãos, quantas das vezes nós não passamos por isso? Não é? Pessoas que nós imaginávamos ser nossas amigas, desfrutam do nosso amor, gozam do nosso amor. Às vezes são mais chegados que os nossos parentes, não é? Mas elas nos traem e se levantam contra nós. Mas que nós possamos guardar bem essa palavra de hoje. Nenhuma ferramenta, né, forjada contra você prevalecerá. E você refutará toda a língua que acusar. E esta é a herança dos servos do Senhor. E esta é a defesa que faço no nome deles, declara o Senhor. Quem te defende é o Senhor, meu irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós não precisamos de advogado, né? Né, irmão Douglas? Me perdoe, né? Irmão Douglas, irmã Daniela, nós não precisamos do advogado. Nós temos um advogado que julga a nossa causa, né? Basta nós confiarmos nele. Depositarmos a nossa confiança nele. E esperarmos em Deus. Calisleu, espere em Deus. A vitória vem em nome do Senhor. Glória a Deus. Os nossos inimigos se levantam, mas é Deus que nos dá a vitória. Os versículos 7 ao 10. Mas Deus atirará neles as suas flechas, repentinamente serão atingidos. Pelas próprias palavras farão cair uns aos outros, memearão a cabeça e zombarão deles todos os que virem. Todos os homens temerão, proclamarão as obras de Deus, refletindo no que Ele fez. Alegrem-se os justos no Senhor, e nele busquem refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. Irmãos, ao receber aquelas notícias, Davi entrou em um transe. Eu creio que muitos de nós, ao recebermos notícias ruins, já saíram perambulando pela rua sem saber aonde ir. Alguém já aconteceu isso aí? Pegar o carro, sair sem ter uma direção. Satanás, ele nos atinge com esse dardo. E aí nós saímos atordoados, sem saber para onde vamos. Entramos às vezes dentro de uma igreja e falamos: aqui, Deus, eu estou aqui porque ninguém me conhece. Fala comigo, Senhor. Será que alguém já fez isso? Porque havia recebido uma notícia, havia sido traído, havia sido enganado, lesado. E sai atordoado. E sai sem direção, sem rumo. Né? Quantas das vezes nos acontece isso? Ficamos perturbados com aquela circunstância. Né? Foi assim que Davi se sentiu. Ficamos num estado catatônico. E a psicologia diz que isso pode ser ocasionado por um problema, um estado de perturbação do comportamento motor, que tanto causa problemas psicológicos ou neurológicos. Nós recebemos as notícias e ficamos assim aéreos, parados, às vezes não temos
reação. De tão chocante é aquela notícia. Mas, irmãos, mesmo que você fique por um instante desta forma, lembre-se que o agir de Deus ultrapassa os seus inimigos, ultrapassa as más notícias. Que o agir de Deus transcende o teu problema. Ele vai além do teu problema. Confia no Senhor. Ninguém pode, irmãos, amaldiçoar aquele que já é abençoado por Deus. Nenhuma praga pode chegar na tua tenda, meu irmão. Nós precisamos de confiar em Deus. Mesmo que você fique por um momento ali parado, porque as flechas vieram, os dardos te atingiram, e nos versículos anteriores disseram que eram flechas envenenadas. Mas tem uma coisa, meu irmão, o veneno não vai te matar, não. Deus te guardará. Certa vez, o povo de Israel, isso está relacionado lá em Números, capítulo 22, estava ali passando pelo meio dos moabitas, e o rei dos moabitas contrata um profeta para profetizar palavras más contra o povo de Israel. E aquele homem vai para profetizar contra o povo de Israel. Mas o Senhor diz: olha, a palavra que eu colocar na tua boca, isso você vai dizer. Olha, irmãos, e quando eles chegaram, quando ele chega ali diante daquele povo para amaldiçoar, Deus manda ele abençoar. E quando ele é questionado pelo rei dos moabitas, ele responde: como é que eu vou amaldiçoar aqueles a quem Deus abençoou? Meu irmão, você é abençoado. Você já recebeu Jesus Cristo no teu coração. Você já recebeu a paz de Deus. Nenhuma praga vai chegar na tua tenda. Confie no Senhor. Você já tem a bênção de Deus. Você já detém ela. Não tem como te amaldiçoar. Não adianta palavras afiadas contra a tua vida. Não adianta ferramentas, irmãos, preparadas, forjadas contra nós. Quem nos defende é o Senhor. Então somente espere e confie em Deus. Irmãos, levaram diante de Jesus uma mulher pega no ato de adultério. João capítulo 1, Evangelho de São João capítulo 1, do versículo 1 ao 11, nos diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-los. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar de pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em um ato de adultério. Na lei de Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor que diz? Eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando com os mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles?
ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Vá agora e abandone a sua vida de pecado. Glória a Deus. Irmãos, Deus executa por nós aquilo que nós não podemos realizar. Eu vou explicar para vocês. Talvez você não tenha entendido a situação tão difícil que essa mulher estava. Irmãos, quem carregou essa mulher diante de Jesus? Quantos homens? Uma multidão. E o que eles tinham na mão? Pedras. O que eu disse para vocês no começo do culto? Que uma multidão, um indivíduo no meio da multidão, ele não age, né, com aqueles pensamentos. Sem contar, irmãos, que era normal apedrejar as pessoas em Israel. Eles faziam isso por 1500 anos. Era pego no ato de adultério, era apedrejado. Não conforme eles falaram aqui, porque haviam algumas dissimulações aqui, porque eles estavam tentando pegar Jesus. Primeiro, quem que era para ser apedrejado? Os dois, o homem e a mulher. Levaram só quem? A mulher. Certo? Segundo, eles estavam sobre o governo romano. Eles não poderiam apedrejar ninguém se não houvesse um consentimento romano. Porque senão cada um deles ia responder diante do governo romano. Então eles prepararam, articularam uma situação para que Jesus fosse pego. Mas uma coisa era certa. Aquela mulher, ela tinha certeza dentro de si que ela já era uma mulher morta. Ela ia ser apedrejada. Irmão, para aquela mulher não havia nenhuma chance, não havia nenhuma saída, tá? Não havia nenhuma saída para aquela mulher. Os que estavam acusando aquela mulher, estavam acusando ela dentro da lei de Moisés. Não sei, a Bíblia não fala, não posso afirmar. Né? Mas aquela mulher, sabe o que ela esperava? A primeira pedra. Ela só estava aguardando a primeira pedrada. Não tinha mais saída para aquela mulher. Os seus acusadores tinham razão na acusação. Certo? Só que eles estavam esperando uma resposta de Jesus errada. Domingo, na escola dominical, eu falei com os adolescentes sobre os dons espirituais. E nesse momento, nós vemos Jesus usar o dom da palavra de sabedoria. Jesus, em vez de responder a pergunta deles, Jesus devolve outra pergunta. Olha, vamos fazer o seguinte. Qual de vocês não tiver nenhum pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. E ele volta a escrever. Irmão, uma situação perdida para aquela mulher. Aquela mulher era digna de morte. Como todos nós nascemos no pecado e nós éramos dignos de morte. Mas quando Jesus entra no meio das causas, as causas impossíveis, ele transforma. Aquilo que juridicamente falando, né, se você pegasse a Constituição lá de Israel e você lesse aquela Constituição, os 10 mandamentos, dizia, apedreja. Não adulterarás.
Depois, para quem for pego no ato do adultério, deveria ser arrastado para fora do arraial e ser apedrejado. Era bem claro. Não tinha uma defesa plausível. Não havia nenhuma defesa para aquela mulher. E meu irmão, mesmo que não haja nenhuma defesa aparente para a tua situação, quando Jesus entra, Ele muda todas as circunstâncias, todas as situações perdidas, Ele transforma em ganha. Glória a Deus, Ele reverte qualquer quadro. E aí quando Jesus levanta a cabeça, Ele olha: mulher, cadê os teus acusadores? Cadê a multidão enfurecida? Meu irmão, qual palavra que Jesus poderia dizer para aquela multidão, para que eles se acalmassem? Olha, não é bem assim, gente. Joga essas pedras fora, vamos conversar. Irmão, era perigoso ele ser apedrejado junto com aquela mulher. Mas, naquele momento, o Espírito Santo de Deus estava sobre Jesus. E ele teve uma palavra de sabedoria. Ele disse: olha, o primeiro que não tiver pecado, lança a pedra. E nenhum deles tiveram condição de lançar a pedra. E aquela mulher, então, foi absolvida. Jesus disse para ela: vai e abandona o pecado. Vai e não peques mais. Meu irmão, talvez você tenha sido atingido por alguma flecha maligna que deixou você perplexo, paralisado, ou com a cabeça girando, com tantos problemas em sua volta. Lembre-se que Jesus está na sua causa. Ele não perde nenhuma. Ele vai te garantir a vitória. Esta mulher, eu tentei achar uma saída para ela, humanamente falando. Eu não encontrei nenhuma outra saída. Eu não sei se alguém de Israel conseguiria defendê-la. Mas quando Jesus entrou no circo, quando Jesus entrou no círculo, na parada, né? Quando Jesus entrou ali naquele momento, quando levaram ela diante de Jesus, foi a solução. E nós estamos diante desse Deus. Nós estamos diante desse Senhor, que tudo provê para nós, que tudo pode realizar por nós. Por isso que o salmista, ele conclui dizendo o salmo: alegrem-se os justos no Senhor, e nele busquem refúgio. Congratulem-se todos os retos de coração. Da mesma maneira que os ímpios estavam lá dizendo: olha, nós temos um plano infalível, e o outro se alegrava: olha, eu tenho um plano melhor, nós vamos fazer a coisa melhor. Agora Davi diz: olha, vamos nos congratular. Irmã, a vitória é sua em nome do Senhor. Meu querido, Deus vai te fazer um grande vitorioso. Minha irmã, olha, o Senhor tem cuidado de você. O Senhor vai te abençoar, vai te fortalecer os teus passos. Nenhum dos nossos inimigos vão prevalecer contra nós. A vitória é sua, em nome do Senhor. Alegrem-se, rejubilem-se, gritem, adore a Deus, exalte ao Senhor, louve a Ele, façam festas, adore a Deus no meio da luta, do problema, porque Ele vai te fazer vencedor e vitorioso em nome do Senhor Jesus. Aquela mulher, ao ser pega no ato do adultério, ela só esperava a morte, mas Jesus deu vida. Aleluia. Talvez as circunstâncias estavam apontando para a morte, mas você está servindo a um Deus que é fiel, é verdadeiro, é justo, é bondoso, é amoroso, é misericordioso, e Ele é juiz das nossas causas. Ele é fiel. Continue confiando nesse Deus. Se alegre nesse Deus. Deixa que essa circunstância que estava te atordoando, que estava te deixando perplexo, deixa ela de lado. Vislumbre agora a tua vitória em nome do Senhor. Faça como Davi, ele começou o salmo perplexo, mas ele terminou adorando, louvando ao Senhor.
continue adorando ao Senhor. Se esqueça do teu problema e descansa em Deus. Se esqueça daquilo que foi dito a você e espere no Senhor, porque Ele tem poder para realizar o impossível, o inimaginável, o improvável está nas mãos dEle. Curve a sua cabeça. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Pela Tua palavra revelada aos nossos corações, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, ó Pai. Nós estamos aqui agora, Senhor, não mais perplexos, ó Pai. Não mais atordoados. Não mais, ó Pai, desanimados pelas circunstâncias. Mas nós estamos alegres em Ti, ó Pai. Porque confiamos que o Senhor realizará por nós aquilo que nós não podemos realizar, ó Pai. Nós colocamos, Senhor, diante de Ti agora todas as circunstâncias, todas as situações, ó Pai, em que os Teus filhos estão vivendo, em que, Senhor, há um levante do inimigo, um levante de Satanás, o levante, Senhor, dos amigos, Senhor, o levante, Senhor, na empresa, da situação econômica, do problema familiar, ó Pai, da enfermidade, ó Deus, do desemprego, Senhor, da decepção, ó Deus, da desilusão com as pessoas, ó Pai, das frustrações amorosas, ó Pai, Senhor, das emoções que foram abaladas por causa de uma traição, por causa de um engano, ó Deus. Nós colocamos todas essas circunstâncias diante de Ti, Senhor, e Te pedimos, Espírito Santo de Deus, queira resolver por nós, queira pelejar por nós as nossas lutas, ó Pai. Nós nos sentimos, ó Deus, pequenos, ó Pai, e nós dependemos das Tuas mãos para nos dar a vitória, para nos garantir a bênção, para nos garantir a vida, Senhor. Colocamos diante de Ti, ó Pai. Depositamos tudo aos Teus pés, Senhor. Aquela mulher, Senhor, não sabia da capacidade que o Senhor tinha para realizar o impossível por ela, para realizar o improvável por ela. Aqueles homens que levaram aquela mulher, Senhor, a levaram, Senhor, com as pedras nas mãos, prontos, ó Deus, para executá-la. Mas o Senhor trouxe vida àquela mulher. Da mesma maneira, Senhor, nós nos colocamos diante de Ti com os nossos problemas, com as nossas lutas, com as nossas enfermidades. Depositamos nos Teus pés, Senhor, sabendo que o Senhor é poderoso para realizar, conhecendo, ó Deus, todas as maravilhas que o Senhor realiza. Nós colocamos diante de Ti, Senhor, e cremos no milagre, Senhor. Cremos numa porta aberta, Senhor. Cremos numa porta de solução, uma porta de cura, uma porta de bênção, uma porta de prosperidade, uma porta de alegria, uma porta de reestruturação familiar, uma porta, Senhor, de reestruturação financeira, meu Pai. Nós cremos em um grande milagre, Senhor. Realiza por nós, Espírito Santo. Nós nos colocamos na Sua dependência, Espírito Santo. Nos colocamos diante de Ti, crendo que haverá uma porta aberta para a nossa vitória. Em nome do Senhor, ó Pai. Nós nos alegramos em Ti e agradecemos por tudo. Em nome de Jesus. Amém.